Fala galera, beleza? Kevin Merlotti aqui. E nosso assunto de hoje é desenvolvimento para a web com Delphi. O que a gente tem em casa para criar soluções para a web. Aqui está um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, meus contatos. E a gente pode começar falando das opções atuais. Mas aí eu vou dar uma de João Kleber aqui e falar um para. O que acontece com desenvolvimento para a web? A maioria das vezes a gente busca ferramenta para fazer aplicação para web e não sabe direito como ela funciona. Então vamos fazer uma rápida contextualização para então falar das opções que a gente tem para desenvolver, certo? É muito comum que a gente faça, né, no desenvolvimento desktop um certo abuso dos recursos que a gente tem de computação na mão. Como assim? Normalmente os servidores, né, numa aplicação desktop, ela está falando, né, você tem um programa rodando ali num computador, vou chamar de cliente, e você tem um servidor, um computador servidor. Esse servidor geralmente tem bem mais recursos do que os clientes, mas os clientes possuem memória, processador, de certa forma sobrando para você poder utilizar, na verdade. Então você pode se dar o luxo, por exemplo, de abrir uma query lá, fazer um select no seu servidor, trazer os registros para o lado do cliente, manter esse cursor aberto, enfim, você pode explorar esse recurso, não é verdade? E aí quando a gente está falando de um ambiente de rede, uma empresa, por exemplo, você tem vários acessos, mas ainda assim nós estamos falando de um número relativamente pequeno. Uma empresa grande vai ter ali dezenas ou centenas de computadores conectados ao mesmo servidor, e ainda assim todos esses computadores, esses clientes possuem seus recursos ali de máquina disponíveis para utilizar além do que o servidor tem, correto? Quando a gente fala no universo web, isso não é verdade. Por quê? Do lado do cliente, nós não temos acesso direto ao que a gente chama de recurso de máquina, né, processador e memória, porque nós estamos rodando aqui dentro de um navegador, de um browser, Internet Explorer, Chrome, Edge, Firefox, etc. Então, até por uma questão de segurança, esses navegadores oferecem acesso bastante limitado ao recurso da máquina. Logo, você acaba implicitamente exigindo mais do que acontece no servidor. Como se não bastasse isso, a tendência é que além daquelas dezenas ou centenas de máquinas, você possa ter milhares de computadores acessando a sua aplicação web, e todos eles não podem explorar o recurso local, logo acabam explorando o recurso do servidor. Então, se não ficou claro ainda, a gente tem um gargalo óbvio, né, no servidor. Muitas requisições simultâneas cobrando ali dos recursos desse servidor, já que do lado do cliente ele não tem muita disponibilidade. Mas não é só isso, né? Existem outras dificuldades que a gente vai ver aqui agora. Por exemplo, quando a gente fala de internet, a gente tem que falar de rotas TCP/IP. Se eu não tenho aqui processador e memória disponível para usar à vontade, né, numa aplicação web, eu vou fazer uma requisição ao servidor, ele vai processar o que precisa e me devolve a interface, vamos chamar assim, né, apenas a parte visual da aplicação. E aí a gente pensa que é isso, né, um vai e volta, mas sabe de nada inocente. Na prática, o que acontece é um monte de vai e vem entre o computador onde o cliente, né, o computador cliente da sua aplicação está até chegar no servidor onde sua aplicação, a parte servidora da sua aplicação está. Se você nunca teve curiosidade, você pode abrir o seu prompt aí do Windows, seu console, enfim, e digitar o comando tracert, T-R-A-C-E-R-T, e um domínio, por exemplo, tracertgoogle.com. Você vai descobrir por quantos servidores o seu pedido passa até chegar naquele serviço, até naquele destino, né? Então, depois faz esse teste aí, você vê que acontece, ele passa por vários e vários servidores. E esse é um dos motivos que às vezes acaba tendo uma demora, implicitamente. Se o seu servidor está fora, por exemplo, numa região fisicamente distante, por exemplo, se você está com um serviço hospedado num data center na Ásia, os servidores por onde ele vai passar certamente vão levar mais tempo do que se você tiver num servidor que está hospedado no Brasil, né? Então, não só pela distância, mas também pela quantidade de etapas por onde ele passa. Outro ponto que
poucas pessoas levam em consideração quando está fazendo desenvolvimento para web são as dificuldades de lidar com um servidor web. Na maioria das vezes, a sua aplicação, quando está aqui no servidor, ela depende de um container para funcionar. Depende de uma aplicação que hospede ela para ela funcionar. Por exemplo, o Internet Information Service da Microsoft, o Apache, o Nginx ou até mesmo um servidor próprio, como o que acontece quando a gente cria algumas aplicações com o Delphi, algumas aplicações servidoras que a gente faz com o Delphi, o próprio Delphi emula esse servidor, ele cria esse servidor, na verdade. Então você consegue não usar um terceiro, mas ainda assim tem alguém com a atribuição, com a responsabilidade de servir a sua aplicação. Outro ponto é o protocolo. Você obviamente já reparou que todo acesso que você faz no navegador começa com HTTP, porque é a especificação de como as conversas entre o seu terminal cliente ali fala com o seu servidor. E esse cara ele é muito simples, ele é basicamente um padrão que especifica troca de texto somente. Aí você fala, poxa, mas como assim troca de texto somente se eu consigo transferir imagens e etc, né? Porque as imagens em algum momento elas são codificadas para um formato de texto, por exemplo, base 64, não é a única, mas é um exemplo, e quando chega no destino são decodificadas de base 64 para o que elas eram originalmente. Isso permite então eu ter outros tipos de conteúdo além de texto, mas basicamente ele foi feito para isso. Outro ponto interessante que pouca gente sabe, pelo menos antes de ter contato com o universo de APIs, é que o protocolo HTTP ele possui verbos. Quando a gente fala de navegador, de sites que a gente acessa, basicamente a gente está utilizando o verbo get, mas existem vários outros. Os mais comuns, que você já deve ter ouvido falar, é o post, put e delete, mas existem uma série de verbos ou de métodos diferentes que você pode utilizar através desse protocolo. Outro ponto interessante aqui, que a gente acaba não dando valor enquanto desenvolve para aplicações desktop, é o conceito de cabeçalho, onde você primeiro orienta a aplicação do que vai acontecer e depois você manda o corpo daquele pedido de fato, né? Então, o cabeçalho de uma requisição, por exemplo, ele pode dizer muita coisa sobre o que vai acontecer nas próximas requisições, por exemplo, ou nos próximos comandos ali a seguir. E a gente também não pode esquecer da segurança, da compactação e algumas outras coisas que apoiam esse universo. Outro ponto importante quando a gente fala de desenvolvimento para web são os navegadores. Como eu comentei há pouco, né? A gente depende dessas aplicações para que a nossa aplicação funcione do lado do cliente. Seja um Edge da Microsoft, seja o Chrome do Google ou o Firefox, você vai abrir em algum lugar. E aí cada fabricante implementa o seu padrão de interpretação de texto, o seu padrão de renderização, e isso acaba gerando diferenças na sua aplicação em cada tipo de navegador, entre os fabricantes, às vezes até mesmo entre as versões de um mesmo fabricante. Se eu estou acessando a minha aplicação de um Chrome na versão 80 é uma coisa, na versão 70 é outra. E, novamente, tudo não passa de interpretação de texto. Tudo basicamente é HTML, CSS e JavaScript. E aí você pode estar se perguntando, né, o que são esses caras? A gente vai falar. Mas aí eu vou dar 10 segundos para você ler essa piadinha aqui. E se você não entender essa piadinha, provavelmente você é o Internet Explorer. Muito bem. HTML, então, basicamente, nós estamos falando que é a linguagem ou a forma da gente criar telas em navegadores. Então, através dessa linguagem aqui de hipertexto, você define as características da sua aplicação e ela vai ser renderizada assim pelos navegadores. Foi implementado um padrão, né? Uma linguagem padrão, e os navegadores sabem renderizar esse texto. Mas eles podem fazer essa renderização ligeiramente diferente. Por exemplo, o Chrome ele desenha, né, ele renderiza botões com um layout, uma aparência ligeiramente diferente do Edge e do Internet Explorer, do Firefox, etc. Bom, mas enfim, HTML é a maneira que você usa para criar a interface.
O CSS é a maquiagem, é aquilo que você aplica sobre o HTML para deixar ele bonito. Esse exemplo daqui da tela não é um caso clássico de beleza, mas dá para você perceber as mudanças, onde foram adicionados aqui características, né, de CSS, e aí a página ganhou um layout totalmente diferente. E, por sorte, você não precisa decorar ou conhecer absolutamente todos os comandos. Existem alguns frameworks, um dos mais conhecidos no universo do CSS é o Bootstrap, que não é só apenas CSS, mas também um pouquinho de JavaScript, mas que te dá uma série de facilitadores para melhorar a aparência da sua aplicação. E, por último, mas não menos importante, o próprio JavaScript. Basicamente, o JavaScript ele é usado para dar vida para a sua aplicação. Ele é uma possibilidade real de você desafogar o servidor, porque ele consegue trazer parte do processamento para o lado do cliente. Logo, aquele gargalo que a gente falava ali atrás tende a diminuir, certo? Quando você usa o JavaScript corretamente. E da mesma maneira como acontece no CSS com o Bootstrap, existem vários frameworks de JavaScript que te ajudam a explorar o potencial dessa linguagem sem precisar conhecer, sem precisar fazer tudo na mão, né? Sem precisar inventar a roda. E aqui tem alguns exemplos de frameworks que você pode utilizar, e os mais conhecidos, eu diria, hoje em dia são o XT, o React e o Angular. São os caras que brigam aí pelo mercado. O XT, inclusive, é o que faz parte do próprio grupo da Embarcadero, né, da Idera, uma das empresas do grupo. Muito bem. Neste ponto de tirar, de desafogar processamento, né, desafogar o servidor e trazer processamento para o lado do cliente, a gente precisa falar desse conceito, stateful versus stateless. Resumidamente, uma aplicação que utiliza do modelo stateful, ela sabe exatamente do lado do servidor o que está acontecendo com todos os clientes que estão acessando ela naquele momento. Então, ela é como se ela armazenasse o estado da aplicação. Isso te permite fazer mais rápido. Normalmente é muito mais prático construir aplicações dessa maneira, porém você está preso ao limite do hardware do seu servidor. A escala é muito difícil, né? Ao contrário do stateless. O stateless é o modelo onde o server não tem ideia do que está acontecendo lá no cliente, a ponto de que, se o cliente fizer uma requisição, eu desligar o meu servidor e ligar um outro servidor, e o cliente fizer uma requisição em seguida, né, eu troquei, subi, desliguei a máquina e liguei de novo. Se o cliente fizer uma requisição em seguida, ele não vai perceber que isso aconteceu. Então, esse modelo é o que permite escalar as aplicações, tornar o limite de acesso, por exemplo, exponencial, porque você vai replicando os seus servidores, vai balanceando a carga entre eles, já que o servidor em si não precisa se preocupar com o que está acontecendo, né, com o lado cliente. Esse modelo é o que é mais recomendado para aplicações de grande porte. Então, se você tem ideias de desenvolver uma aplicação que vai ter um volume de acesso muito grande, considere esse modelo stateless. Certo, e no Day of Cover, como é que funciona isso? Bom, a gente tem alguns exemplos aí, nós vamos falar um pouquinho mais agora de cada um deles, mas de forma resumida nós temos aqui no modelo stateless o WebBroker, TMS WebCore ou o próprio DataSnap Hat Server como provedor de informação para um framework JavaScript de interface. Nós vamos falar disso. E no modelo stateful, a gente tem, por exemplo, Intraweb e Unigui. Foram os dois que eu selecionei aqui para comentar um pouquinho com vocês. Não são os únicos, mas são os mais conhecidos. Se você se fizer essa pergunta, né, de qual você deve usar, basicamente, uma resposta bem resumida, que não deve ser levada apenas assim em consideração, além, né, tem muita coisa envolvida, outras variáveis que você deve analisar. Mas, basicamente, a pergunta é, o seu projeto é pequeno, ou seja, ele vai ter poucos acessos simultâneos no seu servidor, eu diria que aí na casa de
muitas dezenas até algumas centenas, né? Se você responder que sim, ok, você até pode conseguir um modelo stateful. Isso te atenderia, até porque você consegue entregar mais rápido, né? Dá bem menos trabalho de desenvolver. Mas se existe uma chance desse projeto precisar de escalar rapidamente, é melhor suar um pouco mais a camisa agora para poder dormir tranquilo depois e enfrentar o desenvolvimento para o modelo stateless. Legal? Bom, vamos fazer agora uma apresentação aqui desses conceitos um pouco mais na prática, falar um pouco mais dessas opções e tentar conhecer um pouco melhor deles. Lembrando que o tempo aqui é muito curto para a gente explorar a fundo cada uma dessas opções. Então a ideia é fazer um exemplo bem básico, mas que ilustre um pouco as diferenças aí entre esses caras, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Aqui para o nosso Delphi. Para ilustrar, eu comecei com uma aplicação VCL, que todo mundo deve conhecer, né? E essa aplicação ela tem duas funcionalidades. Um show message básico para mostrar uma caixa de texto e uma consulta a um banco de dados employee do Interbase, onde eu posso passar um ID, ele vai conectar nesse banco e me pesquisar quem é a empresa, quem é o customer que tem esse ID, certo? E se colocar alguma coisa que não existe, ele vai dizer que não encontrou. Uma aplicação VCL bem básica, a nível de código, não tem nem o que comentar, basicamente um show message, e no caso do segundo botão, eu tenho um data module, onde eu chamo essa função obter nome pelo ID, passo o ID que eu informei, e aí se não deu nenhum erro, é porque ele encontrou, se gerar uma exceção, a gente diz aqui que não o motivo dessa exceção. Apenas a título de curiosidade, dentro desse data module, a gente tem basicamente aqui um componente de conexão, uma carry. Deixa a máquina pensar aqui. Olha só, um componente de conexão que está apontando para um banco de dados Interbase da pasta samples do Delphi. Esse cara aqui, ó, certo? E uma carry que tem um select com o parâmetro cust number. Olha só. Então, select from customer. Tá. Uma vez que a gente recebe a função, a chamada da função obter nome pelo ID, instancio esse objeto, alimento o parâmetro e abro. Se ele estiver vazio, gera uma exceção com o texto not found, se não, devolvo o nome do cliente. Muito simples, apenas para ilustrar realmente um exemplo, aí, dois exemplos, né, de uma interação com o usuário e também de acesso a banco de dados. E aí a gente vai criar esses caras, vai visualizar eles com essas tecnologias que a gente comentou. Para começar, eu queria falar do WebBroker. O WebBroker ele acompanha o Delphi desde o Delphi 3, se eu não estou enganado, 3 ou 4. Ele é a maneira mais pura e crua de se fazer uma aplicação que ouça uma requisição HTTP e defina uma resposta HTTP. Então, basicamente, é um gerenciador de requisição e resposta. E a maioria dos frameworks que utilizam, que fazem esse tipo de coisa feitos com Delphi, usam o WebBroker como base. Então você provavelmente não vai querer desenvolver aplicação apenas com o WebBroker, porque você vai precisar fazer bastante coisa manualmente. A título de exemplo, eu deixei aqui duas ações. Ó. Tem a ação padrão dele, onde eu fiz o menu, e eu fiz uma ação chamada Olá e uma ação chamada Pesquisa, /Olá Mundo /Pesquisa. E aí quando a gente acessa essas ações, a gente tem a implementação dela. Veja que aqui eu deixei o HTML fixo no código-fonte, o que numa aplicação real seria evitado, visto que a gente consegue, por exemplo, utilizar componentes de producer. Vou mostrar aqui para vocês, ó, page producer, dataset producer, que eles conseguem pegar um arquivo HTML externo e aplicar macros dentro dele para substituir aquilo que você precisar. Então, mais para fins didáticos, eu montei os códigos HTML todos aqui na mão. Então, quando eu chamar a ação padrão, eu vou construir um menuzinho, está escrito lá Web Server Application, e tem um menu Olá Mundo e um formulário com um campo de pesquisa e um botão enviar, certo? Quando eu clicar nesse botão no link Olá Mundo, eu vou redirecionar para uma página que só tem o Olá Mundo e o botão voltar, que é esse cara aqui, uma função que devolve
um link JavaScript. E quando eu submeter o formulário, eu vou chamar aquele mesmo data module. Notem que aqui, ó, no projeto WebBroker, o data module está adicionado da pasta comum, assim como o da VCL. Então, é exatamente o mesmo data module. Isso é uma das coisas legais que o Delphi te permite fazer. É aproveitamento total do seu código, da sua inteligência aí em forma de código, né? Legal, então eu chamo a mesma função e defino um HTML de resposta. Como que isso aqui funciona, né? Uma aplicação WebBroker ela pode ser distribuída como um módulo CGI, como uma ISAP para o IS ou um módulo Apache. Ou até mesmo como o que eu estou fazendo aqui, que é um servidor standalone. Não recomendado para produção, porque obviamente ele é focado em desenvolvimento. Dei Start aqui, ele está ouvindo na porta 8080 e quando eu clico no botão Open Browser, ele está renderizando aquele HTML que eu digitei ali no código fonte. Quando eu clico em Olá Mundo, ele vai abrir um outro HTML e eu vou aqui o botão voltar. E se eu fizer a pesquisa de alguém, ele vai conectar no banco de dados e falar quem que ele encontrou, certo? Se eu não encontrar ninguém, ele vai dizer que não encontrou e inclusive com tratamento de erro aí se não for um valor correto. Então veja que é uma aplicação, é uma maneira bastante pura de fazer, porém, consequentemente, né, bastante braçal, bastante manual, mas muito versátil. Tá? Você consegue fazer chover com esse cara aqui. E aí existem alguns frameworks na internet que te ajudam, que dinamizam o trabalho do WebBroker. Então vale a pena dar uma olhada nele, porque ele é a base de muita coisa legal aí na internet. A exemplo do Horse, Delphi Music Framework, entre outros. Então esse é o WebBroker, uma aplicação onde você basicamente escuta uma requisição, você cria aqui as ações, né? E aí quando quando essa ação é disparada, você tem acesso à requisição para pegar o que você quiser. Por exemplo, eu extraí da requisição o campo edit1, que basicamente esse edit1, se você olhar, é o que está no meu HTML aqui, ó, um input text chamado edit1. E aí isso me vem para cá como é um método post, ele vem pelo content fields. Se fosse get, ele viria no carry fields e assim vai. Enfim, detalhes aí do WebBroker, como eu comentei, o intuito aqui não é explorar cada um deles, e sim comentar um pouquinho deles e das suas diferenças. Legal. Intraweb. O Intraweb, todas as opções que estão aqui, exceto o WebBroker, que é nativo, e o Hot Server, são versão trial que eu baixei do próprio site dos fabricantes. Então, a instalação basicamente é Next, Finish, exceto o Unigui, que você tem que instalar os pacotes, mas muito simples de fazer. O Intraweb ele entra já no modelo stateful, né? Como eu comentei, o WebBroker, por ele ser a camada mais crua, o WebBroker não te dá nada, por exemplo, para fazer gerenciamento de sessão, para fazer nenhum tipo de controle de cache, enfim, tudo você tem que fazer na mão. Já o Intraweb, ele é um framework bem completo e te dá muita coisa pronta, né, desde que você siga os padrões dele, porém ele segue o modelo stateful, assim como o Unigui, né, como a gente viu no slide. O que seria esse, né, novamente, o modelo stateful? Para cada guia de navegador que está aberto nos clientes, existe uma instância daquela aplicação, daquele formulário no seu servidor. Então, eu tenho aqui a mesma característica, né, de novo, um show message, e isso aqui é o modo Intraweb de fazer, e aqui eu estou mostrando alguns exemplos, tem o show notification, tem o show message, tem o show alert. São 3 exemplos de interação com o usuário. E aí, quando eu clico no segundo botão, ele vai também usar o mesmo data model, fazer o mesmo nome, buscando do IWEdit. Esse é um ponto interessante. Todos os frameworks, eles criam componentes visuais próprios. No caso do Intraweb, você vai ter IWEdit, IWButton, IW alguma coisa. No caso do Unigui, você vai ter o UniEdit, UniButton e etc. No caso do TMS, um WebButton, um WebEdit e assim vai. Tá? Mas o código em si, muito similar, para não falar igual, né? Com algumas diferenças aí com relação ao framework. Basicamente, quando você
executa uma aplicação intraweb, o que vai acontecer é ele vai inicializar um web server próprio neste modelo, mas novamente, assim como o web broker, o intraweb também te permite fazer o deploy com ISAP e como serviço do Windows, mas no modo de avaliação aqui você pode abrir ele como uma aplicação, uma aplicação standalone, e aí a gente tem as mesmas características. O Olá Mundo, que está usando o notification aqui embaixo, e também tem a pesquisa sendo feita aqui. Ele encontrou o MPM Corporation, e se a gente fizer mais uma, esse aqui é o Web Show Message, e a gente tem também o Show Alert, caso dê um erro, que ele mostra um alert mesmo do JavaScript no navegador. São 3 maneiras aí que o intraweb tem dentro do meu conhecimento, né? Não fui a fundo no estudo deles, mas dentro do meu conhecimento são as maneiras que ele tem para notificar, para interagir com o usuário. Certo? Então, tá aí um modus operandi do intraweb. Ele tem, a título de curiosidade, um objeto global chamado Server Controller, que gerencia as sessões, e para cada guia que você abre no navegador, ele instancia um user session, e os formulários todos que você abrir aqui dentro da sua aplicação Delphi, né, tudo que você vê na tela do lado cliente, na realidade está instanciado, está em memória do servidor. Por isso ele é stateful, e por isso é mais difícil de escalar, já que você depende, né, do limite do seu servidor, basicamente, não é verdade? Mas em linhas gerais, esse é o funcionamento do intraweb. Se você observou aqui, o aspecto visual do intraweb, ele é muito cru também, né? Ele não começa com uma beleza de cara, o que é diferente do Nigi. Se nós olharmos aqui, eu vou executar ele antes de começar a exemplificar, mas se você olhar aqui, rodar a aplicação Nigi, ela de imediato já começa bem mais bonita. Isso é um diferencial interessante para quem não pretende... Opa, cadê o web server aqui embaixo? Qual é a porta que ele abre? Eu nunca me lembro. 8077. Legal. Opa. Aqui. Deixa eu tirar o monitor. Beleza, essa é a nossa aplicação. Então olha só que bonitinha que ela já fica, né? Ela tem a carinha de formulário, de desktop, permite arrastar, enfim, tem todos os controles de uma aplicação desktop no browser. Tá? Não é a única maneira, você consegue customizar e deixar a aparência dela com mais cara de web. No site do fabricante você vai conseguir ver isso. E aqui estão alguns exemplos aí de interação com o usuário, conforme a gente falou, né? O Nigi, então você percebe que o Nigi ele começa mais bonito, porém, até onde eu pude explorar, é muito mais simples você customizar a carinha de uma aplicação intraweb do que uma aplicação Nigi. Em que sentido? O Nigi ele usa como base um framework XTJS para renderizar a aplicação. Então tudo que você faz aqui dentro do Delphi, a parte visual dele, né, a renderização visual dele, ela vai ser feita através do XTJS. E aí o XTJS ele tem a sua característica visual e o Nigi vai seguir essas características. Já o intraweb, ele segue exatamente o que você posicionar. Então se eu colocar um pixel a mais aqui para o lado, por padrão, ele vai renderizar esse botão um pixel a mais para o lado e mantendo todas as características lá de ancoragem e alinhamento que a gente tem numa aplicação VCL. Porém, você consegue, por exemplo, aplicar um template como esse aqui dentro de uma aplicação intraweb com relativa facilidade. Então você dá uma cara de que isso não é uma aplicação desktop, isso é realmente uma aplicação web, né? Novamente, se vocês olharem no site dos fabricantes, vocês vão encontrar aplicações que são bem interessantes visualmente falando. Então todos oferecem recursos de customização, mas na minha opinião, e é uma questão 100% pessoal, não significa um julgamento ou enfim, uma afirmação definitiva, mas me parece ser muito mais simples, muito mais
flexível customizar a interface de uma aplicação InterWeb com uma aplicação Unigui. Porém, se você não tem esse interesse, não tem o conhecimento, enfim, qualquer coisa que seja, né, que não precisa customizar a aplicação, o layout dela, o Unigui de início vai te dar uma aparência muito mais amigável do que o InterWeb pelo simplesmente de colocar os componentes e soltar na tela, né? E aí o Unigui também segue esse padrão de ter um cara global para controlar a aplicação como um toda, e as suas sessões ali ele vai também mantendo aberta. O formulário do Unigui está bem parecido com os outros, olha só, estou carregando ele aqui para vocês verem. Então ele também utiliza os botões específicos, olha, Unibutton, Unedit, e o código muito similar, tem aqui um show toast para o Olamundo e um show message para fazer a pesquisa, novamente usando o mesmo data módulo para obter o acesso à informação. Então, por isso que quando a gente executou aqui, ó, né, e ele consegue fazer a aplicação, não encontra quando tem muitos números, quando é o 1010 ele encontra alguém e assim por diante, certo? E o Olamundo vem aqui por cima como um formato toast, porque foi utilizado este exemplo aqui, o show toast, certo? Então, novamente, assim, o objetivo aqui não é defender nenhum deles, muito menos explorar a capacidade deles, mas vocês podem e devem explorar isso, né? Pesquisar com calma, até porque veja só a quantidade de propriedades que você tem em cada um deles, então não dá para a gente fazer isso numa apresentação rápida como essa, tá certo? Muito bem, nosso próximo cara seria o TMS WebCore. Porém, o TMS WebCore ele tem uma pegada bastante diferente dos outros. Ao invés dele renderizar, dele instanciar as aplicações no servidor e devolver para o browser o HTML final, ele faz o que é chamado de transpilar. Então, tudo que você escrever de código Delphi aqui, né, na sua aplicação visual, ele vai fazer isso virar JavaScript e rodar direto no browser, a ponto de uma vez carregada a sua aplicação, você nem precisar mais do servidor web. É maluco isso, não? Olha só que interessante. Ó. Vou rodar aqui essa aplicação web e aí, com essa abordagem, ele se torna uma aplicação 100% stateless. Tá? Vocês vão notar aqui, ó, abri a aplicação, cliquei aqui no Olamundo e tudo mais. Essas ações, mesmo que eu finalize aqui o servidor, vou fechar o Unigui também, mesmo que eu finalize o servidor, a aplicação continua funcionando, porque ela foi, no momento da compilação, ela foi traduzida, entre aspas, para JavaScript, e eu tenho tudo aqui na mão. Isso, consequentemente, traz algumas implicações, que, dependendo do olhar, pode ser negativa, mas na realidade é muito positiva. Por exemplo, eu não consigo colocar aqui na tela um componente FD Connection e executar a aplicação. Por quê? Ele vai dar falta. Vai falar, olha, não encontrei aqui dentro a Unity X do FireDAC. E por que isso pode ser bom e pode ser ruim? Pode ser visto como ruim, porque você fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer sem o componente de acesso a dados? Né? Como os outros funcionou aqui, eu só adicionei o data module e utilizei. Porque, basicamente, você não vai fazer uso desses componentes nativos numa aplicação rodando no browser, via JavaScript. Você não vai fazer o seu JavaScript conectar diretamente com o servidor, concorda? Com o seu banco de dados. Então não faz sentido, de fato, usando este conceito, de ter o acesso a banco de dados direto na aplicação. O que é feito então? A aplicação web acessa uma API. Né? Então, assim como se você estivesse desenvolvendo com React ou com Angular, com Vue, com XTJS, essas aplicações não falam com o banco de dados diretamente, com seu Interbase, SQL Server, Oracle, Firebird, etc. Ela fala com uma API e essa API fala com o banco de dados. O TMS WebCore faz exatamente o uso desta abordagem. Então, quando você faz uma aplicação com ele e precisa de acesso a dados, você tem que utilizar requisição HTTP. Só para título de curiosidade, o show message é o próprio show message e o WebButton 2, que é o nosso evento, vai
fazer a chamada de uma API, um endpoint, né, do recurso customers, passando o ID para ele. Para que a gente pudesse, e aí, né, ele executa essa, antes de explicar de onde vem isso daqui, ele executa essa URL e, através da resposta, se conseguiu 200, ele vai obter o nome. Se não, se foi o 404, não foi encontrado. E se não foi nada disso, provavelmente deu um erro, ele vai extrair o erro e a descrição. Tá certo? Um código um pouquinho maior, porém seguindo o padrão web. E olha que legal. Se eu rodar essa aplicação, antes disso eu vou rodar também o meu servidor, né? Olha aqui, para poder atender esse localhost 8080, eu montei um pacote com RAD Server, tá certo? Eu vou executar esse cara aqui. Esse pacote basicamente usa o nosso mesmo DM pesquisa. Ó. Nós temos um recurso aqui chamado getItem, um recurso chamado customer, e no seu getItem a gente tem a obtenção do parâmetro que foi recebido, chamando o mesmo datamódulo, e aí se ele encontrou, responde com um JSON contendo o nome e o name, né, como chave, e o valor como nome, o nome como valor. Se isso aqui não funcionar e for o not found, ele devolve um erro HTTP not found na resposta, se não devolve um erro 500 por qualquer que seja o motivo. Uma vez que esse servidor está no ar, vamos rodar aqui a nossa aplicação do RAD Server, eu consigo testar isso, por exemplo, no próprio navegador, a nível de API, né? Então, ó, testei aqui a versão que está no ar, e aí se eu colocar aqui, por exemplo, customer /1010, ele vai me retornar o MPM Corporation. Como que isso funciona dentro de uma aplicação TMS? Uma vez que o servidor, a API está no ar, olha que interessante, né? A minha API está funcionando aqui, a gente já testou. Dentro da minha aplicação TMS, se a gente fizer aqui a pesquisa, ele encontrou alguém. E olha que legal, eu vou finalizar esse servidor que está aqui, que foi aberto quando a gente iniciou a aplicação, e a aplicação continua funcionando do jeitinho que a gente fez. Por quê? Ela já está carregada no navegador e não precisa de nenhum servidor para fazer a renderização dessa aplicação. Isso significa uma aplicação totalmente stateless, uma aplicação que funciona basicamente do lado cliente, né, sem depender de um servidor. De renderização, obviamente, né, depende de um servidor de API para fornecer a informação, já que o browser não deve fazer acesso direto a um banco de dados que está remoto, não é verdade? Então, essa é a estratégia, né, adotada pela TMS com o produto, né, com o TMS WebCore, uma iniciativa bastante legal. Eu imagino o tamanho do trabalho que foi implementar toda a RTL em JavaScript, mas dos testes que eu fiz aqui, o resultado foi bem satisfatório. Tá? Então, novamente, o intuito com esses exemplos não foi julgar nem definir qual é o melhor, apenas contextualizar as diferenças aí entre eles com vocês, tá certo? Se vocês precisarem de mais informações, né, nosso querido pai dos burros está sempre aí, mas enfim, para facilitar a vida de vocês com o link dos sites oficiais, Intraweb, Unigit, TMS, WebCore e a própria Embarcadeira, onde vocês conseguem informações sobre RAD Server, DataSnap, etc. E se você precisar, no momento jabá aí, se você precisar de alguma ajuda para escolher o melhor caminho para a sua necessidade, se quiser economizar tempo e dinheiro com isso, eu estou à disposição aqui, eu e minha equipe, para ajudar vocês com consultoria e etc. Tá certo? Era isso. Vamos então para as perguntas e respostas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.